Oi, Vanessa, tudo bom com você? Feliz de estar aqui no teu canal hoje, participando. Espero que Obrigada. possa ajudar alguém a minha história, né? Como me ajudou muito as histórias que eu ouvi por aí. Muito obrigada. De onde você está falando, Vanessa? Olha, meu nome é Vanessa Fernandes. Eu estou falando hoje de uma cidade chamada Jundiaí, no estado de São Paulo, no Brasil. Ok, tá calor aí, né? Eu tô vendo que você tá com a roupa aí que Refrescante. tá me dando aqui, ai meu Deus, uma vontade de pegar nesse Olha, calor. e ainda com uma aguinha gelada, porque é o único jeito, viu? Tá bem quente aqui. Hoje eu acho que deve estar. É que tá um tempo meio chuvoso, então fica mais abafado, né? Uhum, Mas a temperatura deve estar mais ou menos uns 28, 29 graus, a sensação térmica, uhum, né? Mas é uma cidade, aqui é uma cidade mais fresca do que a cidade onde eu nasci. Eu nasci em Piratininga, que fica ao lado de Bauru, no interior do estado de São Paulo. uhum. Lá é muito, muito quente. Lá é realmente bem abafado o clima. Mas também lá quando chove, que faz frio, é frio também, né? Lá o problema quando chove, a chuva é tão intensa que destrói tudo. Então, destrói as rodovias, muitos carros são levados, faz muito buraco porque ele vem muito intenso. Acho que devido ao calor ser muito intenso, né, a chuva é maior. E Uhum. fica muito abafado, eu percebo lá, sabe? Agora, quando é frio, eles sentem muito frio também, porque a temperatura normalmente é muito quente, então quando muda um pouco, a gente morre de frio, né? É que nem Tá. você, quando vier para o Brasil, com certeza você vai sentir um calor tremendo, né? Aí na Alemanha também, tem época que está muito quente, aí é complicado, porque as casas são todas preparadas para o frio, né? Então, quando tem o calor, aí é bem complicado para vocês também, né? Também, né? Você conhece a Alemanha, né? Você fala Eu fui passear algumas vezes aí algumas vezes. na Floresta Negra, Black Forest. Ah, Achei muito lindo aí, muito bonito. demais, demais. Completamente diferente do Brasil. E completamente diferente também do resto da Alemanha, né? Porque aqui a gente vive numa cidade, as casinhas tudo em cima da outra, assim, né? A cidade grande mesmo, né? Aquela história de cidade grande, não tem nada a ver com a Floresta Negra, né? Schwarzwald. Então, o único lugar que eu realmente conheci aí na Alemanha foi lá, a essa Floresta Negra, mas eu fiquei encantada, porque na verdade eram cidadezinhas, né, que são vilarejos que eles chamam, né, e É um sonho, inusitado, né? é um conto de fadas, porque eu nunca imaginei conhecer um lugar desse, e todo mundo se conhece, os lugares são lindos, porque é completamente diferente a vegetação, eu fiquei muito encantada, fiquei assim, achei lindo tudo. Pois então, Vanessa, fique à vontade para contar a sua história e eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas pessoas lá fora, vai inspirar muitas pessoas que passaram ou estão passando por algum ponto que coincida com a sua história. Com certeza, a sua história é muito rica, muito bonita e eu lhe agradeço, primeiramente, por estar aqui, por ter aceito meu convite e fique à vontade, Vanessa. Eu tive uma infância numa cidade chamada Piratininga, que é essa cidadezinha bem pequenininha. Na época, ela tinha mais ou menos uns 14 mil habitantes. A minha infância foi uma infância muito boa. Eu tive muito a presença dos meus pais, dos meus avós, ao contrário de algumas histórias, né? Inclusive a tua, né? E eles assim, me deram um suporte muito bom para eu ser quem eu sou hoje, né? E eu nasci numa família de 5 irmãos. E na época que eu nasci, a minha família estava numa fase de perda de bens, porque era uma família muito rica, cheia de fazendas, fazendas de café e uma série de coisas. E quando eu nasci, tinha tido algumas geadas, que é aquela temperatura muito baixa, e aí a colheita de café na época, acho que
perderam por vários anos as colheitas, e aí tinha as dívidas no banco, enfim. Meu pai perdeu as fazendas, coincidiu dele ficar muito, muito doente, foi hospitalizado na época, há 58, 59 anos atrás. Ele fez uma cirurgia que hoje seria uma cirurgia mais simples do esôfago, e eu lembro que ele teve que abrir tudo aqui até a barriga e ainda cortar parte das costas para poder descobrir o que ele tinha. Então foi uma fase bem complicada. E quem praticamente cuidou de mim foi minha irmã mais velha, porque a minha mãe, ela era professora, e os professores, assim, trabalhavam demais antigamente, né? Tinha um ritmo de vida muito corrido. E aí essa minha irmã, que cuidava mais de mim, enfim, eu ficava mais com ela. E aí, passando essa fase, meu pai melhorou, a minha mãe continuou dando aula, mas o meu pai, ele ficou aposentado por invalidez, não conseguia trabalhar e tal. E meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa. E nós tínhamos nessa cidade uma chácara. Chácara é como se fosse eu não sei se você sabe, mas tem a fazenda que é grande, a chácara é menor, o sítio. E aí essa chácara era praticamente dentro da cidade. E meu pai criava galinha, criava porco, tinha ovos e tudo lá. Então, assim, era muito gostoso ir para lá. Tinha muitas frutas, porque meu pai sempre gostou muito de fruta. E aí meu pai começou a fazer um trabalho de voluntariado, indo nas cadeias, nas prisões. E em Piratininga tinha uma prisão que tinha, assim, pessoas de alta complexidade e também mais simples. E meu pai pegava as frutas, os vegetais que tinham lá, na época punha numas cestas grandes e ia levar na prisão. E o pessoal antigamente fazia muito trabalho manual na prisão. E eu me lembro que as pessoas compravam esses trabalhos para os presos poderem utilizar o dinheiro para comprar alguma coisa dentro da prisão. Eu não sei direito como é que funcionava, mas, enfim, eles vendiam os trabalhos para terem esse recurso. E o meu pai começou a me levar junto. Eu devia ter por volta de uns 4, 5 anos mais ou menos de idade, e para mim aquilo era uma festa, né? Porque eu chegava lá, nossa, imagina, uma menina pequenininha no meio daquele monte de homem, aquela prisão que partia do princípio que todo mundo era agressivo, mas eles me tratavam super bem, porque eu me lembro de algumas flashes, né? E o mais interessante é que quando eu voltava para casa, a minha mãe me enfiava embaixo do chuveiro, me dava banho de cima e embaixo. E na época, acho que não tinha medicamento, eu não sei como era, para sarna, porque eles tinham muita sarna, piolho, tudo. E aí, então, e era engraçado, porque eu lembro que minha mãe jogava álcool, e depois me secava, e olha, eu só sei que era uma coisa doida aquilo. Mas eu achava aquilo o máximo. Então, assim, a cada, acho que 2 semanas, talvez, no domingo, a gente ia na missa e depois ia para a chácara, colhia as frutas e verduras e levava. Então, para mim, aquilo era um passatempo muito legal. Eu acho que aí começou essa parte minha, que eu sempre fui muito ligada a voluntariado. Só que até então eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, né? Depois desse tempo, quando eu estava, a minha adolescência foi maravilhosa, tive uma boa escola, embora a gente vivesse muito regrado, porque o dinheiro, supostamente, que meu pai ganharia, foi para pagar as dívidas com o banco. Então, a gente ficou numa casa, que era a casa que a minha mãe recebeu de doação do meu avô, que hoje eu recebi de doação da minha mãe, então essa casa mantém na minha família, né? E é interessante porque quando o meu pai perdeu tudo, ele se voltou a meio que ser dono de casa.
Então ele cozinhava maravilhosamente bem. E assim, como a minha mãe dava aula, ele falava para ela, então eu cozinho e você fica aqui. Então minha mãe dava as ordens, ó, você faz isso, frita isso, faz aquilo. E ele pegou gosto. Eu lembro de macarrão que ele fazia, que era muito, muito delicioso. E aí foi indo. Depois desse tempo todo que eu passei com os meus pais, tudo, meus avós moravam no mesmo quintal da gente. Então, era a casa da minha mãe, que era uma casa térrea. A casa do meu avô era de 2 andares, então tinha uma casa embaixo e uma casa em cima. E a casa de baixo, o meu avô alugava para... Era um negócio que chamava coletoria, eu não sei exatamente o que fazia, mas era do governo, era um órgão do governo. E aí meu avô morava na parte de cima. E eu era muito ligada a eles. E eu sempre fui uma criança muito alegre, muito brincalhona, muito descontraída, muito... E eu chegava, eu lembro que assim, todo mundo tinha muito respeito com os avós mais velhos e não sei o quê. E eu chegava lá na escada, abria a porta, e isso eu já tinha o quê? Uns 12 anos, 13. Eu falava, véia, velho. Aí eles falavam, o que você quer? Eu falava assim, tem comida, sabe? Então, assim, eu brincava muito com eles. Ninguém mais chamava eles dessa forma, só eu. Tanto é que, hoje em dia, meus filhos me chamam de véia. Ô, véia, posso ir comer aí? Então, ficou, sabe? Mas é uma forma não, assim, agressiva de falar, mas é uma forma carinhosa, né? Amorosa, né? E, bom, daí meus avós faleceram e meus pais continuaram morando na mesma casa e eu comecei a namorar o que foi o meu marido, o pai dos meus filhos, que ele era da mesma cidade que eu e aí nós tivemos um relacionamento longo de 8 anos quase e eu engravidei. Eu estava com 21 anos quando eu engravidei. Aí, nossa, foi um caos, né? Porque engravidar sem casar, que vergonha numa cidade pequena, né? Então, foi meio complicado isso também. Só que daí eu me casei, e o meu marido, o meu ex-marido, ele trabalhava em São Paulo. E era uma cidade enorme, né? Se comparado a onde eu tinha vivido. Mas fui embora com ele. Fui para São Paulo e lá começou meu primeiro desafio na vida, porque eu tive que parar minha faculdade no último ano, faltava 1 ano para eu terminar. Eu estava cursando faculdade de economia na época, que eu nunca exerci. Depois vocês vão entender por quê. E aí eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu precisei, na verdade, aprender a dirigir na cidade, né? Porque eu dirigia numa cidade pequena, ia para outra cidade que era um pouquinho maior, mas nada comparado a São Paulo. E aí foi assim, eu fui aprendendo tudo, os desafios eram enormes, mas eu fui me virando, mesmo porque o meu ex-marido trabalhava muito. Então, ele saía de manhã, voltava à noite, a gente tinha um carro só. Então, para eu não ficar a pé, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que levar ele até o trabalho, voltar para poder ficar com o carro e à noite eu ia buscar. E aí, foi indo, eu fui me virando, eu me dei muito bem, acabei fazendo tudo que eu precisava, fazer compras e enfim, eu me virei muito bem lá. E aí, eu tive a minha primeira filha, a Luana. Ela nasceu em 1986. Só que quando ela nasceu num hospital muito bom em São Paulo. E depois de 21, meu parto começou a complicar na hora de fazer o parto, porque eu estava com dilatação, eu estava com tudo para nascer bem e de repente, de uma hora para outra, tudo mudou, tudo complicou, era aquela corrida de médicos ali, eu sem saber o que estava acontecendo, meu ex-marido ia assistir o parto, mas ele não podia entrar porque não sabia exatamente o que estava acontecendo, e aí, depois de alguns minutos, assim, minutos que eu falo, tipo
20 minutos ou 25 minutos talvez, o médico falou para mim que a minha filha, ela coroava, então aparecia o topinho da cabeça dela, mas quando eu respirava, ela voltava. Então ela ficou muito tempo na passagem, que é onde ela não recebe o oxigênio. E aí eles demoraram um pouco para perceber isso. Eu acho que o meu médico, na verdade, ele não era muito experiente nesse sentido. Ele era novo e aí ele acabou tendo, acho que a infelicidade ou felicidade, porque nada acontece por acaso, né? E ele poderia ter feito, empurrado o bebê e feito uma cesárea. Então, provavelmente não tivesse problema, mas eu acredito que eu tinha que passar por isso. Então, a Luana nasceu, e quando ela nasceu relativamente bem. Eles colocaram ela no meu peito, o meu ex-marido assistiu o parto, tudo. Só que depois de 21 horas, ela começou a ter convulsões. E essas convulsões, elas foram convulsões muito significativas, em looping, elas não paravam. Aí eles tiveram que entrar com um medicamento que na época chamava Gardenal. Eu acho que ainda é utilizado hoje em dia. Ele é um anticonvulsivante muito forte. E eles entraram com esse anticonvulsivante e ainda não tinha parado, não conseguiam, deram uma dose maior. Aí ela parou com isso, mas ela também parava de respirar. Porque ela esquecia de respirar, ela estava dopada, então ela não respirava. Aí foi uma coisa atrás da outra, ela precisou ser entubada. Aí ela, nesse período de tempo no hospital, ela ficou na UTI por 49 dias. Então, os primeiros 8 dias ou 7 dias, eu consegui ficar no hospital para ficar mais perto dela, mesmo porque o meu tinha sido um parto normal, e eles fizeram mais do que um pique para ela nascer. Então, eu fiquei bem machucada. Então, para eu ir para minha casa de carro, voltar, então os médicos me seguraram lá. E isso foi muito bom para mim, porque eu tinha o contato mais próximo dela, né? E aí eu senti a primeira dor, aquela dor que é uma dor inexplicável. Até então, para mim, essa foi a maior dor que eu tive, mas depois eu vim a conhecer outras. Quando eu fui embora e tive que deixá-la, né? Então, para mim, foi um momento muito difícil e foi um momento bem difícil para mim, porque você tem todo um sonho quando você engravida, quando você vai para ter o bebê, né? E você acha que a hora que você vai sair com ele, vai chegar em casa, vai estar tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, como aquele sonho, né? Mas às vezes isso não acontece. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, essa dificuldade de você se manter em pé, com foco no que você precisa fazer para poder estar ajudando ela e também ajudando o seu marido, porque os homens, eles são um pouco mais fracos nesse sentido do que a gente, né? A gente, acho que já foi preparada para ser mãe, então a gente tem um pouco mais de garra, né? E o que aconteceu foi que nesses outros 30 dias, praticamente, a gente recebia inúmeros telefonemas que ela estava muito mal, que era para a gente ir rápido, porque talvez a gente não pegasse ela viva, né? Aí a gente chegava no hospital, era uma coisa assim inexplicável. A hora que a gente se paramentava toda, colocava todas as roupas e entrava para ter o contato com ela na isolete que ela ficava, e os aparelhos, eles mudavam significativamente para melhor.
E isso aconteceram, assim, algumas vezes. A partir disso, algumas vezes em tipo 2, 3 dias, porque a gente ia visitá-la normalmente em 2 períodos, de manhã e à noite. Só que, como ela tinha essa mudança de comportamento quando a gente chegava, e eu, assim, o meu ex-marido, ele era muito tímido, mas quando eu chegava, eu não queria saber se tinha alguém ali ou não. Eu tocava nela quando possível, porque às vezes não tinha como você tocar, sendo que os aparelhos alteravam sensivelmente pelo toque que a gente tinha nela. Então, tocava num fio e já descompensava o equipamento. Então, muitas vezes, eu não podia tocar nela. Então, eu pensava, como ela vai saber que eu estou aqui? Eu preciso... Aí eu começava a cantar, eu começava a conversar, eu falava para ela o que eu tinha visto num dia e tal. E ela mudava muito, muito, muito. E a partir disso, os chefes da UTI começaram a observar. E aí eles liberaram a minha entrada. Então eu tinha a entrada liberada para qualquer horário do dia ou da noite que eu sentisse necessidade de ir. Então eu passava o dia no hospital e ia embora à noite. Entendeu? Eu ia tipo 7 horas da manhã e ia embora à noite. Ficava o dia todo sentada do lado de fora no corredor. E a hora que eu sentia necessidade, eu entrava. E era uma coisa assim que eu falo que era uma ligação tão intensa que muitas vezes eu sentia do lado de fora que eu precisava entrar e alguma coisa estava acontecendo com ela. E eu não tinha como eu saber, sabe? Era uma coisa assim muito, muito bonita. E aí eles passaram ela para um quarto, não era um quarto, era dentro da UTI mesmo, era um espaço que era fechado com vidro para as pessoas que tivessem alguma doença contagiosa, precisasse ficar na UTI, então ela tinha que ficar separada, isolada ali. Como não tinha nenhuma pessoa ali, eles colocaram a Luana. Então aí, para mim ficou mais fácil, porque em vez de eu ficar no corredor, eu ficava o tempo todo com ela. Colocaram uma poltrona para mim e ali eu fiquei. E ali foram passando, o tempo foi passando, muitas enfermeiras viam o nosso sofrimento, né? E elas vinham e perguntavam, eu posso trazer tal coisa? Posso trazer a tenda, aquelas tendas de energia? Pode trazer tudo. Então o quartinho dela lá virou uma coisa, porque tudo que falava, pode, por favor, pode, traz tudo. Acho que ia ajudar, né? E aí, depois de 49 dias, ela, graças a Deus, ela recebeu alta, só que ela saiu muito comprometida, porque ela ficou muitos dias entubada, então ela tinha muita secreção. Quando eles foram desentubando ela e desmamando a respiração, ela teve ela regredia tudo. Aí tinha que começar tudo da estaca zero novamente. Isso aconteceu acho que umas 3 vezes. Aí, enfim, terminou tudo, ela ficou razoavelmente bem. Ela fez um pneumotórax, que é uma cirurgia que eles fazem aqui para tirar o ar, né, do tórax. E isso tudo a sangue frio, sabe? Porque é uma coisa de emergência, não dá tempo de dar uma anestesia. Então, era muito sofrimento para nós, sabe? Você sabe? Cirurgia sem anestesia? Na verdade, ela não é bem uma cirurgia, é como se fosse uma punção. Então, entrar, eu não sei se o certo é no pulmão, mas ele fica na pleura, parece que ele fica entre o pulmão e um outro lugar. Eu não sei exatamente para te falar agora. Mas o que acontecia é que esse ar ia comprimindo, ela tinha dor e não conseguia respirar. Então, tinha que fazer de emergência. E essa cirurgia, na verdade,
é um pique de, tipo na ponta do dedo, mais ou menos assim, e eles põem uma sonda ali dentro para sair o ar. E sai muito ar. Aí a criança consegue respirar. E isso, eu falava para os médicos, mas não dava tempo de fazer uma anestesia, né? Não, Vanessa, não tem tempo para isso. Quando acontece, tem que ser tudo muito rápido. E hoje eu sei que realmente isso é muito comum acontecer, e eu não sabia, eu sei hoje, também vocês vão saber por quê. E aí, a Luana teve esses problemas todos, e quando ela recebeu a alta, ela tinha que ter muitos cuidados. Ela podia correr o risco de parar de respirar de uma hora para outra, ela tinha muita dificuldade na alimentação, ela não tinha sido alimentada ainda. Então, tudo isso, assim, eu não conseguia amamentá-la, eu tirava o leite e tal, mas ela não pegou o meu seio, porque para ela aquilo era diferente, né? Ela não conseguia sugar. E aí, quando ela recebeu a alta da UTI, eu tinha que, para poder levar ela para minha casa, eu precisava ter um treinamento. Então, eu fiquei 5 dias internada com ela num quarto. Na porta do quarto tinha as enfermeiras. Então, era assim, se tivesse uma emergência, eu não precisava nem chamar pela campainha, só de eu chamá-las, elas já entravam. E aí elas foram me treinando para poder cuidar da Luana. E foi, assim, um aprendizado muito grande, foi um desafio. Imagina eu com 21 anos e meio, quase 22, e assim, foi, acho que o maior desafio da minha vida, né? Aí ela foi para casa, nós chegamos em casa, nossa, falei, graças a Deus, essa fase passou, né? Melhorou, e deixa eu só sentar direito aqui. E aí aí em casa começou uma outra etapa da minha vida. Eu precisava fazer fisioterapia com ela. Então, se eu levasse até o centro para fazer fisioterapia, ela teria fisioterapia tipo 2 vezes ou 3 na semana. Mas ela precisava fisioterapia 3 vezes por dia. Ela precisava terapia ocupacional, ela precisava fono, para ajudar na deglutição, tudo. Então, eu fui para uma clínica, que na época era uma alemã, inclusive, que era dona da clínica. A gente pagava praticamente 2/3 do salário do meu ex-marido nessa clínica. E lá, eu aprendi muito, muito, muito. Até para mim foi um desafio aquilo, porque quando eu cheguei nessa clínica, a maioria das pessoas, elas tinham enfermeiras que cuidavam das crianças. E eu não tinha como pagar, tinha que ser eu mesma. E aí eu falei para a dona da clínica que eu queria ser treinada para dar continuidade na minha casa, porque se eu fosse lá 3 vezes na semana, não seria suficiente. Eu queria continuar na minha casa. Ah, mas isso não existe aqui, a gente não tem como. Falei, olha, eu não vou aceitar, eu vou entrar. Aí eu comecei a ter umas discussões lá, mas enfim, graças a Deus eu consegui. E eu fui treinada por eles para poder cuidar da Luana. E assim, eu realmente era tipo 25 horas do dia, o dia tinha 24, mas era 25 horas do dia cuidando dela, porque ela mamava tipo 20 ml. Ela terminava de mamar, ela vomitava tipo 1,5 litro. Mas ela vomitava, era uma coisa assim impressionante, porque era pura secreção. Por ela ter ficado muito tempo entubada, era uma secreção muito espessa. Então, o leite amolecia essa secreção, automaticamente ela tinha ânsia, porque a secreção soltava, e ela vomitava. Só que para eu dar esses 20 ml de leite, eu levava quase 1h30. Aí ela vomitava tudo. Aí eu fazia de novo os 20 ml, era o que ficava.
Depois que ela vomitava, ficava. Mas aí eu fui aprendendo, então o que eu fazia? Eu entrava para dar o leite para ela, eu já forrava o chão inteiro, já punha bacia, punha de tudo, para facilitar meu trabalho depois, né? Porque senão eu ficava louca. E assim foi muito desafiador, mas o que eu aprendi com ela, no quesito amor, a doação, a paciência, tudo de maravilhoso que eu podia ter aprendido na minha vida, eu acho que eu aprendi com ela. E eu acho que os meus filhos também, e a nossa família aprendeu muito com ela, porque ela era uma criança que, embora ela fosse 100% comprometida, ela não andava, ela não falava, ela enxergava muito mal, ela ouvia bem, ela tinha muita sensibilidade, mas ela, por exemplo, para fazer as necessidades fisiológicas, ela não conseguia. Eu tinha que ajudar todos os dias para remover as fezes dela, porque ela não conseguia evacuar sozinha. Isso foi por todos os anos. E o mais interessante nessa situação é assim, eu acho que a Luana, ela era um ser tão evoluído, para mim, eu acredito nisso hoje, porque ela era aquela criança que, mesmo com todas as dificuldades, eu conheci muitas crianças iguais a ela, porque eu passei a levar a Luana em algumas clínicas, depois na APAI, que é um lugar muito conceituado, muito bom aqui no Brasil, faz um trabalho maravilhoso, e eu passei a ser voluntária lá também, porque eu levava a Luana, mas eu não podia ficar com ela. Então, eu me prontifiquei a ajudar as outras crianças. Então, eu ficava em salas diferentes, ajudando as outras professoras, porque eram todas crianças especiais. Então, também isso foi um aprendizado muito grande para mim. E a Luana era uma das crianças que não era agressiva e ela estava sempre sorrindo. Então, eu falava com ela, ela já abria aquele sorriso, sabe? Ela era muito alegre. Aí, esse período foi um período bem difícil, eu ainda morava em São Paulo. Aí, quando a Luana estava com alguns anos, acho que uns 3 anos mais ou menos, ou 4 anos, o meu neurologista, aliás, o neurologista da Luana, que eu falo que foi um dos anjos que apareceu na minha vida, porque todos os médicos cobravam da gente particular. Então, além do problema que a gente tinha, da dificuldade de estar cuidando da criança, de estar fazendo tudo o que precisava, viver restritamente com pouco dinheiro, porque tudo a gente usava para ela, ainda tinha os médicos que vinham cobrando, olha, eu fiz isso na tua filha, eu quero tantos milhões, tantos mil reais, tá? Era assim, coisas que era muito dinheiro, não era coisas assim que era possível você pagar, não dava, era impossível. E esse neurologista, ele foi um médico assim, maravilhoso. E quando a Luana saiu do hospital, eu fui perguntar para ele se ele podia continuar cuidando dela, mas que eu não tinha condições de pagar uma consulta particular, porque ele só atendia particular. Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, bem, você estar vindo aqui pedindo para eu cuidar da sua filha é a maior honra que um médico pode levar com ele. Porque eu cobro, mas eu cobro de quem pode pagar. Quem não tem condições de pagar, eu exerço com maior amor. Então, para mim, vai ser uma honra cuidar da Luana. Então, assim, para mim, ele foi como um pai para mim, porque ele me dava suporte com ela e me dava um suporte emocional, porque eu morava longe dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra. Era 4 horas de viagem. Então, eu ficava muito sozinha.
E tinha hora que você fica assim, né? Você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Então você precisa de um ombro para chorar, né? Você precisa de alguém ali para te falar, continua que isso vai melhorar, né? Mesmo que demore, mas vai melhorar. E esse médico foi maravilhoso para mim. E ele me orientou que eu saísse de São Paulo, porque o clima para a Luana era muito ruim. Então ele falou, vai para uma cidade do interior, procura uma cidade bonita, uma cidade que você goste, e vai embora. E aí nós conversamos, eu e meu ex-marido, e decidimos ir para uma cidade que chama Orlândia, que fica no estado de São Paulo também, uma cidade bem quente também. Aí nós mudamos para lá, e foi engraçado que depois de praticamente 2 meses, estava eu grávida. E eu tinha passado praticamente 4 anos ou 5 anos sem me prevenir, sem nada, e nunca engravidei. Mudei, acho que mudou o foco, sabe? Sabe quando você parece que abre os horizontes? E aí eu fiquei grávida da minha segunda filha, no caso, a Laís. E foi maravilhoso, porque, quer dizer, no começo foi muito desesperador, porque a minha gravidez foi uma gravidez muito boa, muito tranquila, só que eu tinha tanto medo de acontecer novamente, porque eu não sabia se tinha sido um erro médico, ou se tinha sido algum problema congênito, quer dizer, eram muitas incógnitas. E aí ainda eu saí de São Paulo, onde eu conhecia muitos médicos, conheci o hospital, que era muito bom, era um hospital referência, onde ela nasceu, para ir para o interior, sabe, numa maternidade que eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas aí eu conheci um médico também, que me deu todo o suporte, ele e a esposa tiveram, assim, muita paciência comigo, e foram, assim, o segundo anjo que apareceu ali para mim, num momento difícil, e foi maravilhoso. Só que eu tive uma gestação muito... eu estava sempre muito aflita, muito nervosa, com muito medo, e eu acho que eu passei isso para o bebê, porque quando a Laís nasceu, ela nasceu super bem, ela nasceu saudável, sem problema nenhum. Só que quando ela foi crescendo, ela não conseguia ficar distante de mim. Ela tinha muito medo, como se eu fosse abandoná-la. Então, se eu precisasse ficar internada com a Luana, eu precisava que meus pais viessem pegar a Laís e ir para o interior para cuidar da Laís, para eu poder ficar no hospital com a Luana. E aí ela chorava dia e noite sem parar, a Laís. Eu vivia no telefone conversando com ela, mas mesmo assim, então eu acho que passou isso para ela. A Laís, depois, conforme ela foi crescendo, foi amadurecendo, a gente viveu mais alguns anos junto com a Luana. Aí eu tive o Kaique, que foi o meu terceiro filho. O Kaique já foi um pouco mais tranquila, a minha gestação já estava mais tranquila, com o mesmo médico, no mesmo hospital, então eu estava mais calma. Tudo correu bem, e aí eu tive, na verdade, um menino, né? Então, 2 meninas e um menino. E foi tudo muito maravilhoso, a gente ficou muito unido, nós 3, porque o meu ex-marido, ele estava sempre trabalhando. Então, a gente costumava dizer que o trabalho dele era trazer dinheiro, e o meu trabalho era fazer a organização da casa, cuidar dos filhos e manter tudo em perfeita ordem, né? E assim foi, sempre foi desse jeito e sempre deu tudo muito certo. E a Laís e o Kaique, eles tinham uma ligação muito forte com a Luana. A Laís, ela meio que desenvolveu o ser mãe ainda muito nova, com 5 anos e meio, 6 anos, ela cuidava do Kaique como se fosse mãe dele. E muitas vezes a Luana já era muito grande,
Quando ela ficava em pé, ela batia aqui em mim já. E era muito peso para carregar, porque ela não tinha nem... Ela não se sustentava. Então, era muito difícil. Tanto é que meu ex-marido, às vezes, pegava ela no colo, mas ficava alguns minutos e já falava, nossa, não sei como se aguenta. E eu já pegava. E a Luana, a Laís, ela cuidava muito. Então, quando a gente saía, vamos supor, que eu fosse no médico levar o Kaique, eu tinha que ir com os 3, não tinha como ir com um só, né? E era engraçado, porque daí, enquanto eu estava preparando a Luana para sair, a Laís já preparava as coisinhas do Kaique, eu já tinha preparado as da Luana, o Kaique já pegava a mochilinha, punha nas costas, o outro pegava no seu... Então, a gente saía, cada um já sabia o que tinha que carregar, sabe? E era uma conexão, eu não precisava pedir. Então, foi assim, eu falo que foi uma fase muito difícil, muito dolorosa, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu brincava muito com eles. A Luana, ela ficava deitadinha e ela adorava música. Então, eu punha música, só que eu não conseguia fazer a Laís e o Kaique ficar sentado também, igual a Luana, ficava deitadinha ou sentadinha. Então, o que eu fazia? Eu pegava o Kaique, dançava com ele, aí punha o Kaique sentadinho e falava para ele, agora você fica aí que eu vou dançar com a Laís. Aí eu dançava com a Laís, aí eu pegava a Luana e era assim, o tempo todo fazendo com os 3, né? E a gente vivia super bem. Um respeitava muito a individualidade do outro. À noite, antes deles dormirem, eu tinha o hábito de contar histórias, né? Então eu falava, olha, cada um tem direito a uma historinha. Então, eu contava a história da Laís, a história do Kaique, aí eles falavam, mãe, mas a Luana não sabe escolher, então nós vamos escolher. Aí ficava aquela discussão por quem ia escolher a história da Luana. Então, eu falava, tá bom. Então, a Laís escolhe uma história para a Luana e o Kaique uma história para a Luana. E assim, mas era muito legal, porque terminava de contar as histórias, eu já falava para eles, gente, eu preciso que vocês durmam, porque eu preciso organizar as coisas, porque amanhã é um novo dia. Então, aí eu começava a minha rotina da casa. Aí eu ia limpar a casa, ia cozinhar. Meu ex-marido chegava normalmente por volta de 10, 10:30 da noite. Aí a gente jantava, enfim, começava tudo de novo no outro dia. E a Luana, ela acordava muito à noite. Eu acho porque ela devia ter dores e muitas vezes ela chorava e eu nem sabia o que era, mas eu pegava ela no colo e ela já se acalmava. Então, muitas vezes eu dormia até com ela sentadinha aqui e eu dormia junto. Então, eu tinha uma gradinha que eu punha assim na cama para evitar que eu derrubasse ela, né? E isso é uma coisa que eu fazia. Eu nunca chamava meu ex-marido, porque como ele trabalhava fora, eu pensava assim, não, coitado, né? Então, eu tenho tempo para dormir durante o dia, a hora que eu levo as crianças na escola. Eu posso dormir junto com a Luana, né? Mas isso nunca acontecia, né? Então, e aí depois, quando a Luana foi crescendo, ela foi desenvolvendo, os médicos haviam dito que normalmente, quando eles passam pela puberdade, às vezes a criança não consegue passar por essa transição, né? Que seria, no caso, quando a mulher fica menstruada, que é essa transição, e que exige muito do corpo da mulher, da criança. Então, às vezes, a criança não consegue passar por isso. Só que a Luana, ela nunca havia ficado doente. Nunca. Nem gripe ela pegava. Então, ela tinha muita saúde, ela era muito bem de saúde. E quando ela atingiu os 10 anos e meio, mais ou menos, ela ficou pela primeira vez com uma pneumonia, que depois eu vim a saber que foi por aspiração, porque como ela tinha muita dificuldade de deglutição, eu tinha que amassar tudo, então eu fazia papinha, tudo. Só que depois os médicos foram me orientando a amassar a papinha, mas deixar alguns pedacinhos de arroz ou de feijão, de legumes.
E foi um arroz que foi para o pulmão dela e que deu a infecção. E deu uma pneumonia por aspiração. E aí, pela primeira vez, ela foi para o hospital. Aí eu fiquei internada junto com ela, a Laís e o Kaique foram para a casa dos meus pais. Eu fiquei, acredito que uns 8 dias a primeira vez. Aí a Luana saiu, passou por um período, acho que de mais uns 5 meses, teve novamente uma crise, e foram assim por 3 vezes. Então eu costumo dizer que ela viveu bem por 10 anos e meio, e por praticamente 8 meses foi para eu me desconectar com ela. Porque eu acredito que se ela tivesse vindo a falecer de uma hora para outra, desencarnar de uma hora para outra, eu não sei se eu ia conseguir superar. Porque foram muitos anos de dedicação, é uma dedicação 24 horas por dia, né? Então, você acaba percebendo que você perde a referência de quem você é. Você já não sabe mais o que você gosta de fazer, você não sabe mais o que você quer fazer nas suas férias, você não sabe mais nada. Você vai sendo levada, você já não tem mais uma opinião própria das coisas. E eu acho até que a gente já não sabe mais de quem a gente gosta, se a gente ama, se a gente não ama, se a gente acostumou, se a gente não acostumou, porque tudo vai ficando muito, muito misturado. E o teu foco é só a Luana. Tanto é que meus filhos, hoje em dia, eles brincam muito comigo. Eles falam assim, mãe, com quantos anos eu fiz tal coisa? Mãe, e eu, ai, gente, não sei. Agora, a pergunta da Luana, eu sei detalhes, mas porque foi muito difícil, porque, na verdade, eram 3 crianças para eu cuidar. Então, assim, a Laís e o Kaique, eu falo que eles desenvolveram meio que sozinhos, entendeu? Eles tiveram que conseguir se virar sozinho, porque eu não tinha tempo. Eu tinha que ficar cuidando dela. E eles estavam sempre juntos, enfim, eu dava atenção para eles também, mas detalhes eu não consigo saber. E eles brincam muito com isso, falam, ai mãe, na tua vida só existiu a Luana, a Laís e o Kaique era segundo plano. Eu, não é assim. Mas era muito complicado. Aí, quando aconteceu da Luana ficar muito doente no final, ela faleceu e foi muito, muito difícil, porque ela ficou alguns dias na UTI e os médicos tentando balancear tudo para ver o que dava para colocar. Quantos anos que ela desencarnou? 11 anos e 3 meses. E o que aconteceu é que, assim, enquanto ela estava na UTI, eu acredito muito, hoje eu acredito muito nisso, que quando uma pessoa está pronta para desencarnar e os familiares não permitem que isso aconteça, ela fica meio presa ali, ela não consegue ir. E eu acho que foi o que aconteceu com a Luana, porque o meu ex-marido, ele não aceitava a possibilidade dela ir embora. Ele dizia que ele não tinha feito tudo o que ele precisava por ela, porque eu acho que ele ficava muito pouco tempo, na verdade, com ela. Então era aquele sentimento de eu preciso ter tempo com ela, ela vai sair, ela vai ficar bem. Só que chegou num ponto em que não tinha mais o que fazer. Então os médicos chegavam e falavam pra gente, olha, a gente está numa situação que a gente dosa, porque chega num ponto em que o rim vai paralisando. Então, os médicos precisam saber a quantidade de líquido que vai injetar dentro do teu corpo e a quantidade que vai sair para que ela não comece a inchar. Então, era um trabalho muito minucioso deles.
Até que chegou um ponto que eles falaram, a gente não tem mais o que fazer. Agora a situação é Deus, não temos mais o que fazer por ela. Então aí eu já tinha conversado muito com ela, e eu falava muito para ela, Luana, eu acho que assim, você já me ensinou o que eu tinha que aprender. Foi uma coisa muito, para mim, foi uma coisa muito serena. Eu acho que aquela coisa de você sentir missão cumprida. Eu fiz tudo o que eu realmente podia fazer por ela. E o momento que nós tivemos aqui, nesse plano, foi o melhor que podia existir. Então, aí, o que aconteceu? O meu ex-marido entrava e falava, Luana, você vai melhorar, por favor, você tem que continuar. Então, um falava uma coisa, outro falava outra. E aí, ela ficava muito mal e sofrendo, porque tinha um negócio que chamava gasometria. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eles precisam ver a quantidade de oxigênio que tem realmente fluindo no sangue. E essa gasometria, ela é uma agulha muito grossa que pega aqui, ou na virilha, mas embaixo desse músculo que a gente tem aqui. Então é uma coisa muito dolorida. O bracinho dela era todo cheio de marquinha, porque foram feitas infinitas na perninha. E assim, eu acho que eu, por ficar ali o tempo todo com ela no hospital, eu via coisas que o meu ex-marido não via. Então, talvez para mim tenha sido mais fácil aceitar o desencarne dela do que foi para ele. Porque, na verdade, quando você vê uma pessoa da tua família sofrendo, um filho sofrendo, você fala, não, eu não quero isso. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não quero isso. Então, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E aí, quando o meu ex-marido concordou em conversar com a Luana, foi uma coisa incrível. Ele teve essa conversa com ela num dia, no final do dia, tipo por volta de 7 horas da noite. E quando foi 3 da manhã, ligaram pra gente que era pra gente correr pro hospital, porque a Luana, talvez a gente não chegasse com ela em vida. E realmente, nós chegamos lá, ela já tinha partido. E então, por isso é que eu falo que, às vezes, se tiver alguém passando por uma situação semelhante, sabe, realmente pondere isso, porque eu acredito muito que enquanto a gente não libera, eles ficam muito presos a gente. Então, para mim foi muito visível isso. Então, quando a Luana faleceu, foi uma fase na minha vida que eu acho que foi a mais difícil, mas é uma coisa que você tem que passar. Era um vazio tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia fazer nada que não fosse querer fazer alguma coisa para crianças especiais. Então, eu, com acho que uns 4 dias, 5 dias que ela tinha falecido, nós voltamos para onde nós morávamos, porque ela foi enterrada, sepultada na cidade onde eu vivi, onde eu nasci, onde meu ex-marido nasceu. Então, quando nós voltamos, depois de talvez uma semana, talvez, eu não sei, era como se eu tivesse meio adormecida. Sabe quando parece que as coisas não aconteceram? Eu acordava à noite como se eu tivesse que ver a Luana. E eu levantava, ia até lá. E aí, a hora que eu estava indo para o quarto, eu falava, cara, não tem mais. Aí eu voltava. Muitas vezes eu ia no mercado, era muito engraçado, porque tinha algumas coisas que a Luana comia e que fazia bem para ela. Uma delas era a ameixa seca. E como ela tinha dificuldade com o intestino, eu sempre tinha ameixa em casa. E teve uma vez que eu fui no mercado e
e foi fazer uma comprinha rapidinha assim, tipo, depois de talvez 20 dias, não sei. E a hora que eu olhei no mercado para passar no caixa, eu vi tinha várias caixinhas de ameixa. Então era como se assim, é a dela, né? Mas não tem mais ela, entendeu? Então você faz muitas coisas porque você continua vivendo naquilo, sabe? E é muito difícil você mudar. E foi quando eu comecei a ser voluntária para crianças com o problema que a Luana tinha, paralisia cerebral. Só que eu comecei a trabalhar lá nos horários que os meus filhos iam para a escola. Então, eu agilizava as coisas em casa à noite, porque eu queria ir ajudar nesse lugar. Então, eu doei tudo da Luana para esse lugar, que na época chamava Cantinho do Céu. E era lindo o lugar, era muito bem cuidado. Mas eram de pais que tinham crianças como a Luana, mas precisavam trabalhar, pessoas muito simples, e deixavam a criança a semana inteira nessa creche. E pegavam os filhos no sábado e no domingo. Então, eram crianças que precisavam do amor, que precisavam dos cuidados, entendeu? Eles tinham um trabalho muito bonito com relação aos pais e com relação às crianças. E como eu tinha muita experiência em cuidar da Luana, eles ficaram muito felizes comigo. Só que durou pouco, porque eu fui meio que expulsa de lá. Porque eu comecei a me envolver tanto e começou a me fazer muito mal. Entendeu? Eu comecei a ir 2 vezes na semana e no prazo de praticamente 2 meses eu estava indo todos os dias. E no final de semana eu ainda levava meu ex-marido e minhas filhas para ver as crianças. E aí eu cheguei um dia falando que eu queria adotar uma criança. Aí a psicóloga de lá falou para mim, falou, não, Vanessa, agora está na hora de você parar. Embora você seja uma mão de obra muito, muito importante para a gente, não está te fazendo bem. Então, você não vai continuar mais aqui. Nossa, eu não me conformava. Chorava, falava, mas eu preciso ajudar vocês, eu preciso. Ela falou, não, mas você não tem condições emocional para estar aqui. Você primeiro precisa se tratar, porque a tua perda foi uma perda muito significativa e você, na verdade, não passou pelo período de luto. Você já ingressou em alguma coisa para poder se ocupar. Então, você precisa ter o luto. E assim, para mim, eu me senti como se fosse um descarte, sabe? Eu me senti muito mal. Mas, graças a Deus, eu fui atrás de realmente uma pessoa para me ajudar. E aí eu comecei a enxergar por um outro ângulo, que foi quando a gente se mudou de São José de Orlândia, que era onde a gente morava, e fomos para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, aliás, desculpa, a gente já tinha mudado para Ribeirão Preto, porque a Luana faleceu em Ribeirão Preto. Então, quando a Luana faleceu e aconteceu tudo isso, de eu não poder mais trabalhar com as crianças, a gente se mudou novamente para São Paulo. Porque o meu ex-marido, ele estava trabalhando em São Paulo novamente. Então, ele ia todos os finais de semana, ficava com a gente e durante a semana ele ficava trabalhando. E aí ele falou, não, vamos voltar para São Paulo, todo mundo, porque eu acho que eu vou ter mais tempo com vocês. Só que, na verdade, ele tinha um ritmo de vida completamente diferente. E eu acho que ele já estava numa outra fase da vida dele, em que talvez a gente não fosse a prioridade. E aí nós ficamos 1 ano em São Paulo, com a expectativa de que ele ia participar mais da vida da gente, né?
Mas isso não aconteceu. Então, aí eu falei para ele, olha, já que as crianças estão ficando com você somente os finais de semana, então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para Bauru, aonde está a nossa família, porque nesse meio tempo, o Kaique, meu filho, eu comecei a perceber que ele não estava desenvolvendo o crescimento. Mas eu só percebi quando eu fui colocar no frio, fui pôr calça comprida nele, e eu percebi que a mesma calça comprida que eu tinha usado o ano passado, eu estava usando nele. E isso não era normal para uma criança de 4 anos, 3 anos e meio. Aí eu fui num médico e foi feito um exame que chama idade óssea. Eles fazem um mapeamento dos ossinhos, da distância que tem entre os ossinhos, para ver quantos anos está a idade óssea e a idade cronológica, para ver se tem diferença. E o Kaique tinha parado na idade óssea dele exatamente na data que a Luana morreu. Só que a gente não percebeu, porque foi tanta coisa que é assim, não por negligência, mas porque você perde o foco, sabe? É muita coisa acontecendo junto e você tem que administrar tudo aquilo. E a perda de um filho é muito difícil, muito significativa. Principalmente, eu acho, principalmente se é um filho que exigia tantos cuidados, porque você fica mais conectada ainda. Então, é como se você perdesse a sua referência mesmo, né? E o Kaique teve uma situação, aí depois que o médico identificou isso, ele falou que era muito importante que o Kaique tivesse um acompanhamento médico e psicológico, porque quando a gente identificou que a idade óssea dele tinha parado exatamente no período que a Luana faleceu, ele falou, então precisa de um acompanhamento. E foi interessante porque quando nós fomos num carnaval para Bauru, que era onde a cidade da nossa família, tinha muitas crianças, porque a minha família tinha muitos netos, né, muitas crianças, e a família do meu ex-marido também tinha muitas crianças, tudo mais ou menos na mesma idade. Então a gente fazia fantasia para eles, ia para o carnaval e tudo. E foi muito engraçado que no dia do carnaval, a gente fez uma fantasia para eles, e o Kaique, fui dar banho no Kaique, e a hora que eu voltei para trocar o Kaique, ele sentou assim na cama e ele caiu. E eu fiquei desesperada. Acho que fazia 1 ano que a Luana tinha falecido, no máximo. E ele, é como se ele tivesse morrido, ele desmaiou praticamente. E ele não tinha tido febre, não tinha tido nada. Aí eu comecei a gritar, nisso meu ex-marido chegou e a gente pegou ele, enfiou ele dentro do carro e já fomos para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, ele foi internado para poder descobrir o que estava acontecendo, ele voltou. E aí, enfim, a Laís foi sozinha para o carnaval com a família toda e eu e meu ex-marido ficamos no hospital com o Kaique. E quando aconteceu isso, o Kaique voltou, né? E ele estava no quarto, sentadinho na cama, e ele virou e falou assim para mim, mãe, por que você me chamou? Eu estava com a Luana. Nossa, menina, aquilo me deu uma coisa, né? Aí eu falei, Kaique, impossível você estar com a Luana, filho, porque a Luana, ela virou uma estrelinha, ela não está mais aqui. Aí ele falou, não, mãe, eu preciso falar com ela de novo, liga para ela. Aí eu falei, mas Kaique, onde ela está não tem telefone, não dá para falar com ela. Aí ele continuava pedindo por ela, e aí ele começou a falar que ela pediu para ele ficar com ela. Então ele queria ficar com ela, porque ela estava sozinha.